Meu nome é Gustavo e essa é a videoresolução do simulado 3, da questão 3 da OMU 2020. E a questão propõe o seguinte: na escola, aprendemos a calcular explicitamente o seno e cosseno de vários ângulos, como π sobre 2, π sobre 3, π sobre 4 e π sobre 6. Perceberam que faltou o π sobre 5 na sequência? Calcule o cosseno de π sobre 5 e seno de π sobre 5. Aproveite e calcule também o cosseno de π sobre 12 e o seno de π sobre 12. Inicialmente, eu vou obter esse resultado, neste caso, especificamente para o seno de π sobre 5 algebricamente, e depois eu vou falar um pouco sobre a série de Fibonacci da razão áurea, depois sobre o teorema de Ptolomeu, e depois iremos para um pentágono, onde nós vamos obter o mesmo resultado para o cosseno de π sobre 5, só que com uma ligação mais geométrica. E para iniciar, seria interessante achar alguma relação com o 36 graus e 90 graus. E a metade de 36 graus vezes 5, que é 18 graus, é 90 graus, que é um ângulo bom de se trabalhar. 5A é igual a 90 graus, que seria π sobre 2. E como, passando para o outro lado, o que equivale que o A é 18 graus ou π sobre 10. Ou seja, os 36 graus, que é o que a questão propõe que a gente ache, que é o π sobre 5, ele seria igual a 2A, que é a mesma coisa que π sobre 2, que é 90 graus, menos 3A. Com isso agora, eu vou fazer os senos de ambos os lados dessa equação. Nós temos que o seno de 2A e do outro o seno de π sobre 2 menos 3A. Sendo o seno de algum ângulo, nesse caso, esse ângulo está denotado por essa letra grega, esse seno vai ser igual ao cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, menos este ângulo do seno. E, utilizando que este ângulo seja π sobre 2, que é o que está aqui dentro, menos 3A, a gente obtém que o seno de 2A, que é este lado da expressão, é igual ao cosseno de 3A. Agora, utilizando a fórmula do arco, da soma dos arcos para o cosseno e a do arco duplo, a gente vai conseguir obter que o cosseno de 3A, que seria 2A mais A, vai ser igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1 vezes o cosseno de A menos 2 vezes o cosseno de A vezes o seno de A. O seno de 2A é igual a 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A, aqui que está aqui. E o cosseno de 2A é igual a 2 vezes o cosseno de A menos 1. E com isso, utilizando o cosseno de A como sendo um do fator comum, que aparece em ambos os termos, nós vamos obter que o cosseno de 3A vai ser igual ao cosseno de A vezes 2 vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de A. E com isso, utilizando aqui que o cosseno ao quadrado de um ângulo, que nesse caso seria o A, mais o seno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1, que é a relação fundamental da trigonometria, eu obtive que esse cosseno de 3A vai ser igual a o cosseno de A vezes menos 4 vezes o seno ao quadrado de A mais 1. E com isso, eu posso retornar a nossa expressão inicial e, utilizando que o seno de 2A é igual a 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A, o cosseno aparece em ambos os termos, então cancela. E divide ambos os lados por cosseno de A, então a gente vai obter uma equação de segundo grau, que vai ser 4 seno ao quadrado de A mais 2 vezes o seno de A menos 1 vai ser igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente obtém que isso vai ser igual a menos 1
mais ou menos a raiz de 5 sobre 4. Aqui é o Bhaskara, dá para resolver a equação de segundo grau. E, no entanto, como o seno de 18 graus tem um valor positivo, essa resposta negativa não entra como uma resposta, portanto, a gente só tem que o seno de 14 graus, no caso de 18 graus, que é o A, que é exatamente metade do seno de π sobre 5, que é 36 graus, vai ser igual a raiz de 5 menos 1 sobre 4. E agora, utilizando novamente a relação fundamental da trigonometria, a gente vai obter que o cosseno ao quadrado de 18 graus vai ser igual ao 16, porque é o cosseno ao quadrado de A vai ser igual a 1 menos o seno ao quadrado de A. E essa expressão ao quadrado, fazendo MMC, vai ser 16 menos raiz de 5 menos 1 ao quadrado, dividido por 16. Isso daqui é igual a 16 menos 5 menos 1, que é 10, dividido por 16 mais 2. E tudo isso vai ser igual a 10 mais 2 raiz de 5 sobre 16. Com isso, nós temos que o cosseno de 18 graus é igual, pois aqui é o cosseno ao quadrado, é igual a raiz de 10 mais 2 raiz de 5 sobre 4. E agora, utilizando a fórmula do arco duplo que eu comentei anteriormente, que mais para frente na resolução a gente vai chegar nessas fórmulas, o seno de 2A vai ser igual a 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. E a gente tem o A, nesse caso, seria o 18 graus, 2 vezes A seria os 36 graus, que é o π sobre 5 que a questão propõe. E agora é só multiplicar. Multiplicando isso, a gente vai obter esta expressão aqui, que, como dividindo, aqui tem um fator 2, então corta, cancela o 2 aqui de cima, que está multiplicando, com 2 que está dividindo, aí fica dividido por 2 vezes 4, que vira o 8, e aqui em cima eu mantive da mesma forma. E esta seria o valor para o seno de π sobre 5, que é 36 graus. Só que essa resposta ela não está muito clara o qual é este valor, mas a resposta que a gente vai obter utilizando o pentágono ela vai ser mais clara em qual é o valor dela. E, na minha opinião, mais bonitinho. Mas, para obter o cosseno de π sobre 5, daria para fazer da mesma, utilizando a mesma coisa que a gente utilizou aqui, que é o princípio fundamental da trigonometria. E agora, essa série que eu coloquei aí é chamada de série de Fibonacci. E ela seria a série de um número. Por exemplo, aqui nós temos 1, é o primeiro termo. 1 é o segundo termo. O terceiro termo dessa série é dado pela soma dos outros dois termos anteriores. Então, por exemplo, aqui o terceiro termo é igual à soma do segundo termo mais o primeiro termo, que é 2, seria 1 mais 1. E já o quarto termo vai ser a soma do terceiro termo mais o segundo termo, que é o 2 mais 1. E assim sucessivamente. E essa série foi descoberta por um matemático chamado Fibonacci. E ela aparece em muitos padrões de crescimento de flores e várias outras coisas na natureza. Mas além disso, ela vai, como eu vou mostrar mais um pouquinho para frente, ela possui uma razão que é um número racional. E essa série vai tender a esta razão quanto maiores termos, maior o número do termo. E aqui é uma coisa que é a série de Fibonacci crescendo para o outro lado. Porque aqui nós temos a série crescendo, sempre aumentando. Mas eu consigo fazer essa série diminuindo os seus valores para o lado negativo. E para construir é da mesma forma. Aqui nós temos o segundo termo da série. O segundo termo ele vai ser igual ao primeiro termo e o termo anterior, que seria, com essa notação, seria o termo zero. E
o primeiro termo vale 1. Então, é o número que mais 1 vai dar 1. Então, é 0. E agora repetimos o processo. Este aqui é o primeiro termo, que vai ser igual à soma do termo 0 e o termo, entre aspas, menos 1. E é 0 mais um número que dá 1. Então, é 1. Só aí vai repetindo esse processo. E como é possível ver, vai repetir os mesmos números que essa série, porém, eles serão intercalados entre positivo e negativo, positivo e negativo. Este aqui é uma espiral formada com estes números da série de Fibonacci, formada por semicircunferências cujo raio é um número de Fibonacci. Aqui começa com 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim sucessivamente. E na natureza, como eu comentei anteriormente, aparecem vários padrões sobre com estes números da série de Fibonacci. Aqui, por exemplo, é um padrão de um crescimento de uma flor que possui um número de giros da distribuição sendo um número de Fibonacci. Aqui tem 34 e aqui tem 21 braços saindo deste centro. E isso ocorre pois é uma forma de distribuir as sementes para serem polinizadas em uma forma que a planta consegue crescer e ao mesmo tempo ter uma distribuição de forma a aumentar a chance de que seja polinizada e, portanto, possa se perpetuar. Aqui tem só uma mostra do número da razão áurea, que vai vir agora. E essa razão áurea, quando você pega um termo dessa série e divide pelo anterior, por exemplo, eu pego o primeiro termo, o segundo termo dividido pelo primeiro, a gente vai obter 1, porque é 1 dividido por 1. Se eu repito o processo, 2, aí 1,5, 5, que é o quinto termo, sobre o quarto, 1,666, 8 quintos, e assim sucessivamente, isso vai se aproximando a um número. E quando este Fn aqui é um número, enésimo número da série de Fibonacci. Quando o n tende ao infinito, se eu pego um número de Fibonacci e divido pelo número antecessor dele, isso vai tender a uma razão que é 1,68 mais alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai obter uma forma explícita para essa razão, sem ser dessa forma decimal. E essa razão é chamada de razão áurea. Voltando para a série que cresce para a esquerda, existe uma razão também. No entanto, essa razão, se você pega os termos, um termo, por exemplo, esse termo 1 e divide pelo que vem antes dele, só que no caso, quando a série cresce para a direita, seria o menos 1. No caso, como a série cresce para a esquerda, seria o menos 1. E com isso a gente tem 1 dividido por menos 1 e dá menos 1. E assim sucessivamente. E isso vai se aproximando conforme eu pego números nessa série mais perto do infinito negativo, eu vou obtendo uma razão que vai ser menos 1 sobre a razão áurea, que é aproximadamente menos 0,0618 e assim sucessivamente. Aqui eu tenho aquele retângulo que é formado quando eu tenho aquela espiral na perfeita da série de Fibonacci com os semicircunferências com um raio, que é o número da série de Fibonacci. Com isso, o que eu tenho aqui? Se eu pego o enésimo termo da série de Fibonacci e divido pelo antecessor dele, eu vou obter esta razão aqui. E essa razão, ela vai tender a uma razão, como visto anteriormente, uma razão fixa. Ou seja, se eu pego o
este Fn aqui, este segmento, ele equivale ao mesmo valor de Fn. Ou seja, eu tenho este retângulo aqui. Se eu pego o Fn, que é este lado, e divido por este lado, que é o Fn menos 1, eu tenho que obter o mesmo resultado de que se eu pego o Fn mais o Fn menos 1, que é este triângulo aqui, dividido pelo Fn. E com isso, fazendo a multiplicação, nós vamos obter uma equação de segundo grau. E resolvendo essa equação, nós vamos obter que Fn vai ser igual a Fn menos 1 vezes 1 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. E aqui, esta razão aqui seria a razão áurea. Porque se eu pego o Fn e divido pelo Fn menos 1, eu vou obter que o Fn dividido pelo Fn menos 1 vai ser igual a 1 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Como visto anteriormente, 1 menos a raiz de 5 sobre 2 vai dar aquela outra razão. E o 1 mais a raiz de 5 sobre 2 vai ser a razão áurea, e que equivale a aproximadamente, mais precisamente agora, 1,61803 e assim sucessivamente. Para obter o seno dos ângulos de 90 graus e cosseno também, 90 graus, 45 graus ou 30 graus e 60 graus, dá para utilizar triângulos, que é um polígono, mais especificamente um triângulo equilátero, que é um polígono de 3 lados, regular de 3 lados. E para obter, o que é feito? A gente divide a altura desse triângulo equilátero, que eu chamei aqui de H, e ela vai dividir exatamente na metade esse lado. E como todos os lados são iguais, aqui é o lado sobre 2. Agora, realizando Pitágoras com estes 3 lados, nesse triângulo retângulo, a gente obtém que a altura vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Portanto, eu posso obter os valores do seno e cosseno explicitamente com a própria definição num triângulo retângulo. Utilizando que o seno de 60 é o cateto oposto a 60 graus, que nesse caso é o H, dividido pela hipotenusa, que é o L, nós vamos obter que o seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. E já o cosseno de 60 é o cateto adjacente, L sobre 2, dividido pelo L, que é a hipotenusa, vamos obter meio. O seno de 30 graus, ele vai ser o cateto oposto a 30 graus, que é o L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que vai ser meio. E o cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente a 30 graus, neste triângulo retângulo, que vai ser a altura sobre a hipotenusa, que é raiz de 3 sobre 2. E o que dá para perceber aqui é aquela relação que a gente usou anteriormente, que o cosseno de 90 graus menos um arco alfa vai ser igual ao seno de alfa. O cosseno de 60 graus, que é 90 menos 30, vai ser igual ao seno de 30 graus, que é meio. E assim sucessivamente. Antes da gente retornar para o pentágono, como o pentágono não vai ser dividido em triângulos retângulos, a gente precisa usar a lei dos cossenos. E que é uma forma de relacionar 3 lados de um triângulo cujo ângulo entre eles não seja 90 graus. E para isso, eu montei um retângulo, um triângulo, e um dos ângulos é diferente de 90 graus, não importa qual seja, desde que não seja 90 graus. E eu tracei a altura, que é perpendicular à base desse triângulo que eu chamei de A. E eu chamei este segmento que vai formar um triângulo na esquerda de M. Aqui a altura, que é comum a esses dois triângulos que eu dividi. Este lado eu chamei de K, esse de J. Aqui o ângulo chamei de eta, aqui de sigma. E este lado inteiro é o A, e como este lado é o M, o outro lado é o A menos M. Com isso, realizando um Pitágoras dentro deste
triângulo aqui, retângulo, a gente vai obter que j ao quadrado vai ser a menos m ao quadrado mais a altura ao quadrado. Com isso, a gente obtém que o j ao quadrado vai ser a altura ao quadrado mais a ao quadrado, menos 2am mais m ao quadrado. Agora, a gente vai tentar relacionar a altura com este outro triângulo. Nesse triângulo, a gente obtém que a altura ao quadrado é igual ao k ao quadrado menos m ao quadrado. Com isso, a gente retorna para cá e a gente tem que o j ao quadrado vai ser igual a k ao quadrado menos m ao quadrado mais a ao quadrado a este lado aqui, menos 2am mais m ao quadrado. Os m's ao quadrado vão se cancelar e a gente vai obter que o j ao quadrado é igual a o k ao quadrado mais a ao quadrado menos 2am. Como neste triângulo aqui, utilizando as definições dadas anteriormente para seno em um triângulo retângulo, este triângulo aqui também é retângulo, a gente obtém que o cosseno de eta vai ser o m dividido pelo k. Portanto, o m é igual ao cosseno de eta vezes k. Substituindo nessa relação, a gente obtém que o j ao quadrado vai ser igual ao k ao quadrado mais o a ao quadrado menos 2ak cosseno de eta. Portanto, daqui a gente pode obter que um lado, por exemplo, aqui o lado a ao quadrado, ele vai ser igual um lado de um triângulo, qualquer triângulo, ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados menos 2 vezes o produto desses lados vezes o cosseno do ângulo entre eles. E isso, quando o ângulo é 90 graus, retorna para o Pitágoras, pois o cosseno de 90 graus é zero. Portanto, esse termo aqui vai cancelar, então a gente só vai ter o Pitágoras normal. E esta relação também é chamada de lei dos senos, ou algumas pessoas chamam de teorema de Pitágoras generalizado para qualquer triângulo. Retornando para o pentágono, para como o ângulo total aqui é 360, porque é um ângulo, por exemplo, se eu inscrevo ele, é o ângulo de uma circunferência, 360 graus, só que é dividido em 5 partes, pois ele tem 5 lados. E então, isso será equivalente a 72 graus. E esse aqui é um pentágono de lado L, regular, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. E o cosseno de 36 graus é igual ao cosseno de 72 graus. No caso, é igual ao cosseno de 72 graus dividido por 2. Aí, como a gente vai obter mais para frente, existe uma relação entre a metade, um cosseno da metade do arco. Também existe para seno. E com isso a gente consegue obter o valor do cosseno de π sobre 5, que é os 36 graus, e o cosseno, consequentemente, pela relação fundamental da trigonometria, como comentado anteriormente. No entanto, é mais fácil relacionar uma diagonal do pentágono, que aqui eu chamei de gama. Um pentágono tem 5 diagonais e o valor da diagonal ele vai ter uma relação, só que eu vou mostrar de onde vem essa relação com o lado. E com isso, a gente consegue aplicar a lei dos cossenos. Aplicando a lei dos cossenos, a gente vai ter que a diagonal ao quadrado vai ser a soma dos dois outros lados deste triângulo ao quadrado, menos 2 vezes esses lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Com isso, a gente obtém que a diagonal, ela vai ser a diagonal ao quadrado dividido por 2L ao quadrado vai ser igual a 1 menos o cosseno do ângulo entre eles. Com isso, a gente obtém que o cosseno do ângulo entre eles, que é o que a gente quer descobrir de fato, é 1 menos o valor da diagonal ao quadrado dividido por 2 vezes o lado ao quadrado. E como o cosseno de
108 graus, que é este ângulo aqui, vai ser congruente ao menos o cosseno de 72 graus, pois o cosseno é negativo no segundo quadrante, mas tem o mesmo valor numérico em módulo do que o cosseno no primeiro quadrante de um ângulo da mesma família, e, portanto, o cosseno de 108 graus ele é menos o cosseno de 72 graus. No entanto, qual é a relação entre a diagonal, que está sendo denotada por gama, e o lado? Para descobrir essa relação, iremos utilizar uma circunferência e um quadrilátero inscrito, que aqui eu chamei de ABCD, para descobrir o teorema de Ptolomeu. E eu construí este quadrilátero dentro dessa circunferência com os lados ABCD. E eu construí um terceiro lado chamado E, e eu forcei ou escolhi propositalmente este ponto E para que o ângulo EBC, que é este rosa, fosse igual ao ângulo ABD, que é este rosa aqui. E, fazendo isso, os outros ângulos deste triângulo vão possuir uma relação com esse quadrilátero. Mas, anteriormente, vamos voltar aqui. O ângulo roxo, que é o ângulo BAC, ele vai ser igual ao ângulo BDC. Por quê? Porque é um quadrilátero inscrito em uma circunferência. E esses dois ângulos, eles vão determinar a mesma corda, que seria a corda BC. Como a corda é igual, ambos os ângulos são iguais, portanto, eles são iguais. E o ângulo azul, que é o ângulo BCA, ele vai ser igual ao ângulo ADB, pois eles estão determinando o mesmo arco, que é este arco aqui, ó. É a corda AB, que é esta aqui. E este ângulo BAB, que é o laranja aqui, ele vai ser o suplementar a este ângulo aqui, que é o ângulo BCD, pois é um ângulo oposto e é um quadrilátero inscrito em uma circunferência. Então, os ângulos opostos são suplementares. Portanto, este ângulo aqui também será igual ao ângulo laranja, que é este ângulo BAD, ele vai ser igual ao ângulo BCE. Com isso, o ângulo CEB, ele vai ser igual ao ângulo ADB, pois este triângulo ele tem dois ângulos que são iguais a este triângulo ABD, o triângulo BCE, e então este último ângulo tem que ser igual a este ângulo, que é o ângulo azul. Com isso, nós temos dois triângulos semelhantes. O triângulo BCE é semelhante ao triângulo ABD e o triângulo ABC é semelhante ao triângulo BED. E com isso, a gente vai estabelecer as relações de semelhança. E o lado BE dividido pelo AC, pelo segmento BD, não pelo segmento AC, vai ser igual ao segmento CE dividido pelo segmento AD, pois isso será a razão de semelhança. Isso dará qual é essas razões darão um fator que, multiplicado pelo lado do menor triângulo, dará ao lado do maior, que neste caso o menor triângulo é o BCE. Então, todas essas frações com todos os lados terão o mesmo valor, portanto elas são iguais. E o lado BC, o segmento BC, dividido pelo AB, é a razão de semelhança entre esses triângulos. E eu irei fazer as mesmas relações para o
outros dois triângulos semelhantes, que são o triângulo ABC e o triângulo DBE. E por que eles são semelhantes? Porque esse triângulo B e C, eles têm dois ângulos iguais, que são um roxo e um azul. E esse triângulo BDE tem dois ângulos iguais, das mesmas cores, que são o roxo e o azul. Os ângulos não são iguais, o roxo e o azul, mas ambos esses triângulos têm os mesmos ângulos, os mesmos dois ângulos. Portanto, o terceiro ângulo, que é este ângulo ABC, ou o ângulo DBE, vai ter o mesmo valor. Portanto, esses triângulos são semelhantes, estabelecendo as mesmas relações. Nós vamos ter que BE dividido por BC e DE, que é este lado grandão, dividido por AC, que é a diagonal, uma das diagonais, e o BD dividido por AB. E com isso, nós vamos multiplicar em cruz aqui, nós vamos ter que AC vezes BD vai ser igual a DE vezes AB. Com isso, nós temos desta relação aqui. Sabendo que DE é DC mais CE, nós vamos retornar as outras razões semelhanças dos outros dois triângulos semelhantes e vamos obter que CE vai ser igual a BC vezes AD dividido por AB. Com isso, nós retornamos a essa expressão para DE e nós obtemos que DE vai ser igual a AB vezes DC mais BC vezes AD dividido por AB. Com isso, nós vamos retornar a esta expressão aqui. Nós vamos ter que AC vezes BD vai ser igual a AB vezes DC mais BC vezes AD dividido por AB vezes AB, que é este AB aqui. Os ABs, um multiplicando e um dividindo, os cancelam, e nós vamos ter que o AC vezes o BD vai ser igual ao AB vezes o DC mais BC vezes AD. Retornando para a nossa figura, nós temos que o que serão isso? O que é cada segmento desses? O AC é uma das diagonais, o BD é outra diagonal, o AB é um dos lados, DC é o outro lado, que está de frente para AB, e o lado BC mais vezes o lado AD, que são outros dois lados que estão um de frente para o outro. E aí, daí nós temos o Teorema de Ptolomeu, que diz que o produto das diagonais de um quadrilátero qualquer inscrito em uma circunferência vai ser igual à soma do produto dos lados opostos. E com isso, nós conseguiremos utilizar uma relação para a diagonal no pentágono. E traçando todas as diagonais, as 5 desse pentágono, nós vemos que aqui há a formação de um quadrilátero. E este quadrilátero está destacado nessa imagem. E o que é possível perceber? As diagonais desse quadrilátero têm o mesmo valor que a diagonal do pentágono, as duas. E um dos lados desse quadrilátero vai ter um valor que é a diagonal do pentágono, e os outros dois será o lado do pentágono. E com isso, a gente consegue utilizar o Teorema de Ptolomeu e a gente vai obter que o R ao quadrado vai ser igual ao R vezes o L e mais o L ao quadrado. Com isso, isolando, no caso, passando para o outro lado, a gente vai obter uma equação de segundo grau, que dá para resolver como a gente resolveu as outras. E com isso, a gente obtém que a diagonal vai ser igual a L mais ou menos a raiz de 5L ao quadrado dividido por 2. Com isso, o L ao quadrado dá para tirar da raiz e nós teremos que isso será igual a L mais ou menos L vezes a raiz de 5 sobre 2. Como L é fator comum, ele pode sair desse termo. Então, nós vamos ter que a diagonal vai ser igual a L vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é a razão áurea que a gente obteve anteriormente. Portanto, a diagonal, que aqui está denotada por gama novamente,
de um pentágono vai ser igual ao lado vezes a razão áurea. Sabendo como a gente mostrou anteriormente, nós conseguimos descobrir que o cosseno de 72 graus, descobrindo primeiramente o cosseno de sigma, que é este ângulo aqui, que é os 108 graus. Com isso, o cosseno de sigma vai ser 1 menos o valor diagonal, que aqui está denotado por gama ao quadrado, dividido por 2L ao quadrado, que veio da lei dos cossenos. Substituindo a relação da diagonal por um lado, a gente obtém que o lado cancela, e o cosseno de sigma, que é 108 graus, vai ser igual a 2 menos a razão áurea ao quadrado dividido por 2. Portanto, como o cosseno de 72 graus é menos o cosseno de 108 graus, a gente vai obter que isso será igual a razão áurea ao quadrado menos 2 dividido por 2, que é o valor do cosseno de 72 graus. E para obter das outras resoluções, é possível utilizar umas relações que a gente vai mostrar do arco metade, da soma dos arcos daqui a pouquinho, para obter o 36 graus e, consequentemente, o seno. 36 graus, que é π sobre 5. Aqui nós temos uma circunferência trigonométrica, portanto ela tem um raio 1. E eu desenhei dois vetores, aqui o vetor V e o vetor U. As coordenadas do vetor V, né, desse ponto D, que encostam na circunferência, é xv e yv, e do vetor U é xu e yu. O YV é igual ao seno de A, que é este ângulo laranja, que é o maior ângulo, portanto, é o seno de A o valor, porque é um círculo trigonométrico. E o XV é o cosseno de A, que é esta distância aqui. E o XU é o cosseno de B, que é essa distância, que B é o ângulo menor, A é o maior. E o YU é o seno de B. Com isso, a gente vai obter as fórmulas para adição e subtração de dois arcos. Para fazer isso, eu utilizaria o produto escalar, que é definido entre dois vetores como sendo as coordenadas, né, da ponta deste vetor, como sendo xv vezes xu, mais yv vezes yu. E o módulo do produto escalar é igual ao módulo do vetor 1 vezes o módulo do vetor 2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles, que está sendo denotado por esse W com traço, é o A, que é o ângulo maior, removido, né, menos o B, que é o ângulo menor. Com isso, a gente obtém, sabendo que o módulo desses vetores é 1, pois é um círculo trigonométrico e eles têm o mesmo tamanho que o raio do círculo, da circunferência, que é 1, nós vamos obter que o cosseno de A por essa multiplicação aqui, o cosseno de A vezes o cosseno de B vai ser mais o seno de A vezes o seno de B vai ser igual ao cosseno do ângulo entre eles, que é o A menos B. Portanto, o cosseno de A menos B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. Como o cosseno é uma função par, o cosseno de menos um arco é igual ao cosseno do arco. Portanto, cosseno de menos K é igual a K. O cosseno de K. Mas o seno é uma função ímpar. Portanto, o seno de menos um arco é igual a menos o seno do arco. Ou seja, o seno de menos K é igual a menos o seno de K. Com isso, a gente pode realizar a substituição como sendo o B como sendo menos B. E a gente obtém que o cosseno de A menos B vai ser igual ao cosseno de menos B vezes o cosseno de A mais o seno de menos B vezes o seno de A. E, utilizando essas relações, nós vamos obter que o cosseno de A mais B vai ser igual ao cosseno de B vezes o cosseno de A menos o seno de B vezes o seno de A. E essa é a fórmula para adição de arcos
no cosseno de Argos. E para demonstrar para o seno, nós iremos utilizar o produto vetorial, que é uma propriedade comutativa, é uma operação comutativa, portanto, o produto vetorial do vetor V, produto vetorial U, vetor U, é diferente do vetor U, produto vetorial, o vetor V. E o produto vetorial ele vai produzir um vetor ortogonal a esses dois vetores, portanto, como eles estão no plano, seria um vetor que está saindo do plano, e eu não irei demonstrar de onde vêm essas definições para o produto escalar, nem para o produto vetorial, mas a do produto vetorial vem parcialmente dos quaternos, que são números complexos generalizados para 4 dimensões, com 3 unidades imaginárias e uma real. E eu só irei aplicá-los aqui, não irei demonstrar de onde vem. E o módulo do produto vetorial do vetor V e o vetor U é igual ao módulo do vetor V vezes o módulo do vetor U vezes o seno do ângulo entre eles, que é como se fosse o produto escalar, só que é uma definição diferente e é o seno e não o cosseno, como o produto escalar é. E este produto entre o produto vetorial é definido como sendo o determinante, isso está denotando o determinante dessa matriz, que aqui nós temos os versores, que são I, J, K. Como neste caso é um plano, não tem a componente K desses vetores é zero. Só que como a gente vai ver, eu preciso denotar o K, pois como é um vetor ortogonal, ele vai ter pelo menos alguma coisa na direção K. E como é um vetor ortogonal e esses dois estão no plano, exatamente no plano, todo o tamanho desse vetor, colocar assim, vai estar na direção K, na direção do versor K, vai estar multiplicando o versor K. E resolvendo essa matriz por Laplace, nós vamos ter que, utilizando este termo, que é o I, vai ser menos 1 elevado à posição desse termo, que aqui é coluna 1, linha 1. Então, é menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o I. Aí, esta coluna e linha são excluídas, então eu vou fazer o determinante dessa matriz pequena, que é o YV 0, YI 0, que é o que está aqui. E ok, mais menos 1 elevado à posição do termo 2, que ele está na linha 1, coluna 2, então é 1 mais 2J. E, cancelando a coluna e a linha, a gente vai obter XV0, XU0, o módulo disso, no caso o determinante disso, e mais, realizando para a última coluna, a gente vai obter o menos 1 elevado à linha mais o número da coluna, que é 3 mais 1, portanto, é um número positivo. E, cancelando a linha e a coluna, isso vai multiplicar o determinante de XV, YV, XU, YU, que está aqui. Os outros determinantes vão todos dar zero. Então, isso vai ser igual apenas a K vezes XU, YU, XU, YV menos XV, YU. E, como nós estamos lidando com módulo, o versor não importa. Portanto, isso daqui vai ser igual a XU, YV menos XV, YU. E, substituindo o que XU é, o que YU é, nós vamos ter que o seno de W, como o módulo é 1, né? O W é o A menos B. Nós vamos ter que o seno de A menos B vai ser igual ao seno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o cosseno de B. E, realizando o mesmo procedimento resultante da paridade ou
dessas funções senos e cossenos. Nós vamos substituir para saber o seno de A menos B. E com isso a gente vai obter que o seno de A menos B vai ser igual ao seno de A vezes o cosseno de menos B menos o seno de menos B vezes o cosseno de A. E com isso a gente obtém que a soma do seno de arcos para o seno de A mais B vai ser igual ao seno de A vezes o cosseno de B mais cosseno de A vezes o seno de B. E com isso a gente consegue obter as fórmulas para os arcos duplos. Utilizando que o B é igual a A, nós vamos obter cosseno de A mais A. E utilizando essa definição, nós vamos obter que o cosseno de A mais A vai ser igual ao cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E, utilizando a relação fundamental da trigonometria, nós vamos obter que o menos seno de A vai ser igual ao cosseno ao menos seno ao quadrado de A vai ser igual ao cosseno ao quadrado de A menos 1. Com isso, nós obtemos que o cosseno de 2A vai ser igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1, que é o que a gente usou na primeira parte, que foi a demonstração algébrica. Retornando para o seno, utilizando que o seno de A mais A, nós vamos obter que isso daqui vai ser o seno de A vezes o cosseno de A, mais o seno de A vezes o cosseno de A, portanto, 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A, que a gente usou anteriormente também. E agora, caso 2A seja igual a x, nós vamos obter que o cosseno de x vai ser igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Portanto, 1 passa para o outro lado, e nós vamos ter que o cosseno ao quadrado de x sobre 2 vai ser igual a cosseno de x mais 1 dividido por 2, e fazemos a raiz disso para descobrir quanto vale o cosseno de x sobre 2. Portanto, o cosseno de x sobre 2 é a raiz de cosseno de x mais 1 dividido por 2. E, para obtendo o mesmo resultado para o seno, nós temos que o seno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x sobre 2, que é o que a gente obteve aqui, portanto, ao quadrado. Então, o seno ao quadrado de x sobre 2 vai ser igual a 1 menos o cosseno de x mais 1 dividido por 2. Portanto, isso vai ser igual a 2, MMC, menos 1, menos o cosseno de x sobre 2. Portanto, o seno de x sobre 2, que é um arco de metade desse arco, vai ser igual a raiz de 1 menos o cosseno de x sobre 2. E com isso a gente vai poder obter, por exemplo, partindo do nosso pentágono, quanto equivale o seno e o cosseno de 36 graus, que é o π sobre 5 que a questão propõe. Retornando ao nosso resultado, nós vamos ter que o cosseno de 72 graus vai ser a razão áurea ao quadrado menos 2 sobre 2. Utilizando o arco metade, a fórmula para o arco metade, nós vamos ter que o cosseno de 36 graus, que é π sobre 5, vai ser igual à raiz do cosseno de 72 graus mais 1 dividido por 2. Portanto, nós vamos obter que isso será a raiz da razão áurea ao quadrado menos 2 dividido por 2 mais 1 sobre 2. Como aqui nós vamos fazer um MMC, este 2 vai virar menos 2 mais 2, portanto vai cancelar, então vai ficar só a raiz da razão áurea ao quadrado dividido por 4, ou 2 ao quadrado, que é a mesma coisa. Portanto, tirar a raiz disso, nós vamos ter que o cosseno de 36 graus, que é π sobre 5, vai ser igual à metade da razão áurea. E, para obter o mesmo resultado para o seno, nós iremos utilizar novamente o princípio fundamental da trigonometria, da relação fundamental da trigonometria. Portanto, o seno ao quadrado de 36 graus, que é o π sobre 5, vai ser igual a 1 menos a razão áurea ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Portanto, isso será 4 menos a razão, fazendo MMC, 4 menos a razão áurea ao quadrado dividido por 4. Portanto, a raiz disso
será o seno de π sobre 5, que é igual à raiz de 2 menos 2 menos a razão áurea, vezes 2 mais a razão áurea, dividido por 4, portanto, eu tirei o 4 da raiz, que é 2 ao quadrado. Então, isso é meio vezes essa expressão, que não é nada mais do que 4 menos a razão áurea ao quadrado. Eu só mudei dessa forma, porque eu achei que a resposta fica mais simples. Para descobrir quanto que vale o seno de π sobre 12 e o cosseno de π sobre 12, eu irei utilizar a fórmula do arco metade, utilizando o seno de π sobre 6, metade desse arco, e o seno de π sobre 6, nós, como vimos anteriormente, que é o 30 graus, equivale a meio, e o cosseno desse ângulo, a raiz de 3 sobre 2. Portanto, nós vamos obter que a raiz de 1 menos o cosseno de 30 graus sobre 2, que é o π sobre 6, que é a relação para metade do arco do seno, nós vamos obter que isso vai ser 2 menos a raiz de 2 menos a raiz de 3 sobre 4, que é o MMC, e aqui fica 2 ao quadrado, dá para tirar da raiz, portanto, isso é meio vezes a raiz de 2 menos a raiz de 3. Realizar o resultado, nós podemos obter ou, da mesma forma, ou pela relação fundamental da trigonometria, ou seja, o cosseno ao quadrado de π sobre 12 é igual a 1 menos o seno de π sobre 12 ao quadrado, que vai ser 2 menos raiz de 3 sobre 4. Portanto, nós vamos, realizando o MMC, nós vamos ter que isso será 2 mais raiz de 3 sobre 4. Portanto, o cosseno de π sobre 12 é meio vezes a raiz de 2 mais raiz de 3. Como a gente viu anteriormente, a diferença da fórmula do seno e do cosseno é que a do seno vai ter um menos cosseno, vai ser 1 menos o cosseno do arco metade. O cosseno do arco metade vai ser igual a raiz de 1 mais o cosseno dividido por 2, e o seno é a mesma coisa, só que em vez de ser mais cosseno, é menos cosseno. E por isso nós temos essa diferença aqui na raiz, que nós temos um que é menos a raiz de 3 e o outro é mais a raiz de 3. Portanto, as respostas da nossa pergunta da questão 3 são: o cosseno de π sobre 5 é a razão áurea sobre 2, o seno de π sobre 5 é meio vezes a raiz de 2 menos a razão áurea vezes 2 mais a razão áurea, que não é nada mais do que 4 menos a razão áurea ao quadrado, e o cosseno de π sobre 12 é igual a meio vezes a raiz de 2 mais raiz de 3, e o seno de π sobre 12 é igual a meio vezes a raiz de 2 menos a raiz de 3. E vale lembrar que a razão áurea é equivalente a 1 mais, de uma forma explícita, 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Portanto, se você substituir o valor da razão áurea, você vai obter isso mais explícito do que a razão áurea, como está nesta resposta, e nessa daqui também. E muito obrigado pela atenção e até mais.